Queremos nessa ocasião cumprimentar todos os nossos irmãos em Cristo, nossos amigos que têm sempre acompanhado a nossa aula com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma aula daqui da Escola Bíblica e trataremos então nesta aula sobre o tema A Queda do Império Babilônico. Estaremos estudando agora já no dia 9 de novembro em todas as nossas igrejas que tem como revista base essa revista editada pela CPAD. Vamos estar lendo então o texto áureo dessa lição e para tanto você pode estar acompanhando que ela se encontra registrada no livro de Daniel, no capítulo 5 e o versículo de número 23. Vamos ler? E te levantaste contra o Senhor do céu. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Esse é o texto áureo da lição e a aula vai estar embasada dentro do capítulo 5 desse livro do profeta Daniel e como pontapé inicial para abrir a aula de hoje, quero estar então proclamando a soberania do Senhor e para tanto quero também fazer menção da palavra do Senhor num livro de Salmos, no livro de Salmos 103 e o versículo 19. Esse versículo diz: o Senhor tem estabelecido o seu reino nos céus, ou seja, o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, o reino de Deus, o reino do Senhor, ele domina sobre tudo. Então, a aula ela continua abordando a parte histórica do livro de Daniel, pois bem sabemos que o livro ele vem dividido entre a parte histórica, como se deu o desenrolar da história do povo durante o cativeiro ali babilônico, e ele também tem uma parte escatológica, que se cumpriu posteriormente e que ainda se cumprirá. Esse capítulo 5, como já dissemos, ele vem então narrando a história que queremos falar nessa aula, que é a queda então de Babilônia. Essa queda então se deu no ano 539 a.C., durante então o reinado de Belsazar. É um rei profano, um rei cruel, um rei também devasso. Então, neste capítulo, nós também estaremos constatando a transição de império. Então, aquele sonho que Nabucodonosor tivera antes, ele começa agora a se cumprir nesse exato momento. Então, sai de cena o Império Babilônico e entrando em cena, então, o Império Medo-Persa. Olha só, então, ou seja, a cabeça de ouro, que é a Babilônia, ela é substituída então pelos braços e o peito de prata, representando então o Império Medo-Persa. No decorrer desta aula, queremos também abordar acerca da festa profana, patrocinada por Belsazar. Queremos falar também acerca do juízo de Deus e bem como a sentença de Deus contra Belsazar e o Império Babilônico, ou seja, o seu império. E, para tanto, queremos então estar avançando na aula de hoje e abordando aqui já o primeiro capítulo dessa aula, que é o festim profano de Belsazar. Como primeiro ato, nós vamos encontrar aqui a zombaria de Belsazar. Olha só,
A história, então, ela se desenrola numa ampla sala, uma sala muito grande, uma sala de festas, né? E pelo número de convidados para aquele banquete, né, para aquela festividade, nós começamos então a tentar imaginar a dimensão de tal sala, né? Pois Belsazzar, ele havia convidado nada menos do que 1000 pessoas, né, dos seus grandes, olha só, para jantar com ele. E como nós observamos a história, nós chegamos a ver que os reis da antiguidade, né, do mundo antigo, era então conhecido pelos seus banquetes exagerados. Então era comum em tais festas acontecer grandes orgias e bebedeiras. Então todos estavam divertindo bastante naquele banquete, até o momento que Belsazzar, então, ele mandou trazer, né, os utensílios que o seu avô, Nabucodonosor, tinha então tirado do templo. E agora começa a usar esses vasos sagrados em uma festa de orgia, dando louvores aos seus deuses. Então a finalidade, né, do banquete patrocinado por Belsazzar era afrontar a Deus, né? Então não era outro objetivo a não ser esse, afrontar ao Senhor, cujo reino domina sobre tudo, né? Como segundo ato, nós observamos aqui a insensatez e a crueldade daquele autocrata Belsazzar. Então talvez alguém até pergunte, mas quem foi Belsazzar? Poderíamos então dar inúmeras respostas, porém eu acho que a mais convincente é esta: foi um monarca que desafiou a Deus, né? Então ele foi um homem que desafiou o Senhor. Embora nós temos poucas informações a respeito de Belsazzar, mas contudo a história revela que, além de ser um homem então cruel, era um homem também que era notório, né, pelo envolvimento com ações libertinas, cujo objetivo era para satisfazer suas paixões. E em terceiro lugar, nós encontramos aqui uma festa profana. Olha só, a última parte então do versículo 3 do capítulo 5 do livro do profeta Daniel, nós encontramos a seguinte expressão: e beberam neles o rei, seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Olha só, Belsazzar então reuniu aqueles grandes maiorais, né, com a finalidade de proporcionar uma festa regada por muita bebida alcoólica, orgias, culto aos seus deuses. Olha só, observe o ato audacioso de Belsazzar. Ele ordenou, né, já falamos aqui, mas estamos aqui ratificando, né, estamos aqui dando ênfase. Então ele ordenou que os seus servos fossem e buscassem então os vasos sagrados do templo dos judeus para serem usados como utensílios de farra e de bebedeira. Então não há outra palavra, né, mais adequada para descrever a atitude daquele monarca. Literalmente, Belsazzar, ele escarneceu e debochou de Deus, ou seja, do Deus dos judeus. Eu, olhando para João Calvino, ele comenta que Belsazzar, ele provocou intencionalmente o Senhor e a sua arrogância se
afigurou, né, em extremo intolerável. Né? Então, para João Calvino, aquele ato foi proposital. Né? Ele intencionalmente manda trazer os utensílios que eram sagrados ao Senhor. Né? Então, nós observamos ainda, né, que João Calvino ele conclui ainda dizendo que tal atitude constituía numa profanação e um sacrilégio imperdoável. Olha só, ao ponto, né, que ele chegou, né, para desafiar o Deus que tem o seu reino, que domina sobre tudo. Então, comparando as ações, né, de Nabucodonosor com as ações de Belsazar, né, nós começamos a olhar e observar que o primeiro, né, no caso de Nabucodonosor, ele foi lá e saqueou, né, o templo do Senhor. Ele foi lá e tomou esses utensílios e trouxe-os para a Babilônia, colocando-os no templo do seu Deus. Agora, já Belsazar, né, por sua vez, ele vai mais além. Ele dá ordem para trazer aqueles utensílios, né, que foram então consagrados para uso exclusivo no serviço do Senhor. Observe só, para serem então utilizados, né, como novidade. Ele queria que fossem demonstrados então como uma novidade na sua última orgia e bebedeira. Como tal atitude, então, Belsazar misturou o sagrado com o profano. Primeiro ato, o dedo de Deus escreve na parede. Eu creio que tudo parecia, então, sob controle para aquele monarca. Né? Tudo ia bem, todos estavam divertindo, né? Até o momento que Deus, então, disse, basta. Até o momento que Deus disse, chega. Né? Até o momento que o Senhor, então, ele deu cabo. Né? Então, nós observamos que até aquele momento o Senhor havia tolerado as ações de Belsazar, ou seja, a sua insensatez, as suas crueldades, mas a partir daquele momento, né, que ele ultrapassa os limites, olha só, a consequência agora ela é inevitável. Vamos observar uma coisa. Então, naquela mesma hora, né, segundo o versículo 5 desse capítulo 5, ele fala que na mesma hora apareceram então uns dedos, né, de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei, por sua vez, via a parte da mão que estava escrevendo. Nós podemos ver que a festa agora literalmente acabou, né? Pois o semblante do rei decaiu, né? Mudou, as suas mãos estavam trêmulas, os seus joelhos batiam um no outro, né? Então nós observamos que no lugar agora das danças, né, das canções, do barulho das taças, né, no meio daquela grande festa, apoderou-se agora de um silêncio mortal que encheu toda aquela sala. Né? E para fechar esse primeiro subtópico aqui desse segundo capítulo, quero deixar uma mensagem para você. A mensagem é esta: Deus, ele se importa com o sagrado. Deus, ele se importa com o sagrado. Em segundo lugar, nós vamos observar aqui que a rainha lembrou-se do profeta Daniel. Creio então que um terror mortal, né, tinha apoderado não somente do rei, mas também de todos os seus convidados, né? Pois aquela festa então ela foi interrompida abruptamente. Então, diante daquela cena, né, Belsazar busca
uma explicação. Ele queria que alguém lhe explicasse o que estava ocorrendo. Então ele ordena que fossem todos que entrassem à sua presença. Todos, então os astrólogos, os caldeus, e os adivinhadores. Olha só. Então todos esses, ele deu ordem para que fossem introduzidos à sua presença, para poder ler e também decifrar o que havia sido escrito. Antônio Mesquita, ele comenta que imaginemos a confusão, pois eram cerca de 1000 convidados, e agora mais os serventes, aqueles que serviam às mesas. Então, segundo Antônio Mesquita, ele coloca aí, vamos calcular em torno de 1.500, de 1.500 pessoas que estavam ali correndo de um lado para o outro, alguns falando e os magos ali em silêncio diante daquela escrita, simplesmente mudos e olhando para a parede. Nós observamos que, mais uma vez, aqueles sábios babilônicos demonstraram, então, a sua impotência em discernir as coisas espirituais. Então é nesse contexto que Daniel é lembrado pela rainha mãe, pois ela não estava na festa. Aquilo que apareceu assim de novidade então naquela festa, logo correu-se pelo palácio. A rainha entra então na sala do banquete e ela então fala com Belsazar que havia ou que há um homem naquele reino que era capaz então de interpretar. Aquela mulher então reconhece Daniel como um homem de Deus. Agora então surge a incumbência de procurar Daniel, de localizar Daniel, pois tudo indica que ele não se encontrava no palácio. Embora estivesse em Babilônia, ele não estava no palácio. Então, com base nas palavras da rainha, deduzimos que Belsazar ele não conhecia Daniel pessoalmente. Isso é apenas uma conjectura, não estamos então afirmando. Em terceiro e último lugar, dentro desse capítulo, Daniel ele agora entra na presença de Belsazar. Então Daniel, ao chegar na presença de Belsazar, este lhe oferece então tudo o que tinha oferecido anteriormente, aqueles primeiros que ali chegaram. Então ele daria ouro, vestiria de púrpura, e seria o terceiro naquele reinado. Contudo, nós observamos que o profeta ele rejeita os presentes que o rei queria lhe dar. Por quê? Daniel queria ter independência para trazer a mensagem de Deus. Então, por meio das palavras de Daniel, ele diz da seguinte forma: olha, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro, contudo eu lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Então, o único compromisso que Daniel ele tinha era com o Senhor e a sua palavra. O terceiro e último capítulo dessa lição, ele vem tratando sobre a sentença contra Belsazar e a queda de Babilônia. Primeiro ato, nós vamos encontrar aqui os sábios não decifraram as palavras escritas na parede. Nós já falamos isso anteriormente, dentro desta mesma aula, mas queremos novamente estar dando mais uma pinceladinha. Ainda que os sábios, então, eles tivessem
conseguido, né, ler as palavras, contudo, eles não possuíam uma chave para decifrar o seu significado. Então, nós observamos aqui, queremos ratificar que as coisas espirituais são reveladas para os espirituais, para aqueles que mantêm comunhão com o Espírito Santo do Senhor, né? Mais uma vez, então, fica evidente que a sabedoria humana nada podia fazer diante ou para resolver aquele problema. Em segundo lugar, nós vamos encontrar aqui as 4 palavras misteriosas. Daniel, ele tinha uma história naquele reino, pois, conforme historiadores, Daniel havia chegado ali em Babilônia com 16 anos, né? E neste contexto aqui que nós estamos estudando hoje, Daniel, né, segundo historiadores, ele estava com 82 anos, né? E um fato interessante que quero deixar também registrado aqui, que o seu testemunho, o testemunho do profeta Daniel não se apagara ao longo dos anos. Pelo contrário, Daniel jamais abandonou o seu ministério. Antes, então, de interpretar aquelas palavras, né, misteriosas, Daniel fez questão de fazer, então, uma exposição acerca da vida de seu pai. E concluiu dizendo: olha, mas tu, ó Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade, não humilhaste o teu coração, muito embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com teu pai, o rei. Então, Belsazar, ele conhecia, ele sabia da história, ele sabia de tudo o que tinha ocorrido, mas contudo, mesmo assim, preferiu trilhar um caminho totalmente oposto, né? Então nós observamos aqui que temos então 4 palavras. Mene, ele é repetido 2 vezes, então significa contar ou contado. Tekel, ele tem então um sentido de pesar, significa pesado, né? Trazendo então a ideia de defeituoso ou também de má qualidade, né? E o parsim, né, ele significa dividido ou dividir pelo meio. Então, para colocarmos então aqui a aplicação de tais palavras misteriosas na vida de Belsazar, nós temos as seguintes aplicação. Mene, mene. Deus então avaliou e contou os dias do reinado de Belsazar e decretou o seu fim. Olha só, Tekel, Belsazar, você foste pesado na balança de Deus e foste achado em falta. E Parsim, Belsazar, o teu reino já foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Ao dar então aquele significado, Belsazar manda que Daniel fosse vestido, né, com vestes especiais, né, que fosse presenteado. Mas nós observamos que, em terceiro e último lugar, dentro desse capítulo, o fim repentino do Império Babilônio. Babilônia estava construída, então, às margens, né, do rio Eufrates, né, em ambas as margens do rio Eufrates. Era protegida por uma dupla muralha. 250 torres estavam edificadas nos intervalos dos muros, que eram
né, que em 100 lugares estavam abertos então e defendido por portas ou portões de bronze e de cobre. Então nós observamos aqui, segundo então o historiador Herodoto, os muros de Babilônia tinham a cerca de 102 metros de altura e 26 metros de largura. Então podemos tentar imaginar a dimensão daquela fortaleza. Por causa dos muros altos, das torres de guarda, daquelas portas então de bronze fortificadas, né? O povo da cidade de Babilônia achou que estava protegido, né, do inimigo ali dentro. Contudo, o exército então inimigo, ele agora desvia, né, o leito do rio e tiveram então acesso ao interior daquele império, daquela cidade, conquistando-a no mesmo momento em que Belsazar festejava juntamente com seus convidados. Então, agora chegando ao fim do Império Babilônio e dando início agora então ao Império Medo-Persa, né? Aqui nós encontramos a transferência de império e naquela mesma noite, segundo a palavra do Senhor, Belsazar, ele foi morto. Concluímos aqui então esta aula de hoje, rogando as bênçãos do Senhor, né, sobre a sua vida, sobre a vida da tua família e sobre aqueles que vos cercam. Que a paz de Cristo possa estar abundantemente em vossos corações e aguardo você no próximo programa Escola Bíblica, diretamente aqui da TV ADNP. Um grande abraço e fique com Deus.